Oi amigos, hoje eu vou contar pra vocês qual é a diferença entre impressionismo e expressionismo. Pra começar, tanto impressionismo quanto expressionismo tem a diferença de não querer seguir o padrão da arte realista, ou seja, a arte clássica, e que na época lá do final do século XIX e começo do XX, que é onde a história disso tudo vai se passar, era muito valorizado. Então quando você ia pra museus, quando você ia pensar em arte naquela época, era sempre considerado arte neoclassicista, arte clássica, tudo que é realista, como essa pintura aqui, ou essa aqui, ou ainda essa aqui. Mas o impressionismo surgiu primeiro e a vontade dele era que uma nova sensação existisse na arte. Então, ele queria trazer a inovação de não só mais continuar pintando retratos, temas ligados à Bíblia, ou mesmo coisas que realmente puxavam pro realismo. Uma das maiores coisas que influenciou o impressionismo a existir é o fato de que a Revolução Industrial estava acontecendo na Europa. Ou seja, cidades sendo formadas, tecnologia em questão de empresa, luzes, e inclusive, uma coisa muito importante, a fotografia começou a ser criada. Máquinas que realmente quase que ocupavam o lugar das pinturas super realistas. Porque agora você não precisava passar horas só pintando aquela exata coisa como ela exatamente é, mas você podia simplesmente usar uma câmera. Claro que a câmera não era tão fácil de ser usada como é hoje em dia, por exemplo, mas existia câmera. Então os artistas estavam começando a pensar, ok, o que a gente faz agora se já existe uma outra tecnologia, existem outras pessoas que podem retratar a realidade? Foi quando começou a surgir o pensamento de que eles não precisavam retratar a realidade como ela realmente é. E aí você começa a ver como o impressionismo ele puxa um pouco do que a gente vai ver mais tarde como arte abstrata. Ele representa não necessariamente como as coisas são, mas ele ainda representa coisas que nós conseguimos ver. Então, no impressionismo, você vai ver pinturas um pouco menos lúcidas e que representam muito de paisagem, pessoas em paisagens. Quando você vê uma obra impressionista, é como se o artista quase que tivesse pintado aquela paisagem só com o que ele tinha na memória. Ainda era comum, claro, parar, colocar o seu easel, colocar o seu cavalete e observar a paisagem pra pintar, mas era como se eles pintassem da imaginação deles, como se fosse a interpretação deles sobre a realidade que eles estavam vendo. Eu tenho uma colinha aqui pra te mostrar quais são as pessoas que influenciaram o impressionismo começar a existir e começar a ser considerado dentro das galerias de arte daquela época. O grupo impressionista foi liderado por Claude Monet, Edouard Manet, Renoir e Camille Pissarro, entre outros artistas. Então, o fato deles realmente se aventurarem e insistirem que isso era arte sim, e que a arte não era só sobre reproduzir exatamente como estava sendo visto, eles foram bem revolucionários e radicais pra época. Mas ainda bem que eles fizeram, porque se eles não tivessem feito, até hoje a gente consideraria a arte só como um certo tipo de jeito de ser feito, mas não é verdade. E enquanto esse grupo de artistas que eu acabei de citar fazia existir o impressionismo lá perto da França, nessa parte da Europa, o expressionismo começou a nascer na Alemanha, quando 4 estudantes começaram a existir com esse tipo de arte que era contra o naturalismo, e que inclusive fez uma grande oposição aos nazistas daquela época. Então o expressionismo começou a nascer e tem a diferença do impressionismo com o fato de que eles se importam muito mais em expressar os sentimentos. Então a tela não vai necessariamente ser sobre o que eles estão vendo, mas sobre o que eles estão sentindo. Eles não se importam muito, como por exemplo, o impressionismo se importaria em refletir a realidade. Não tanto quanto o realismo, mas ainda assim é uma realidade vista. Enquanto isso, o expressionismo está se importando em falar o que está sendo sentido pela sociedade ou pelo próprio artista pessoalmente. E é claro, essa arte na época foi bem banida e não era nada aceita, porque imagina, bem na ascendência dos nazistas, nem sei se eu posso falar essa uma palavra aqui no YouTube, era realmente considerado uma arte degenerada. Mas, de novo, ainda bem que eles tiveram a coragem de continuar insistindo, porque o expressionismo é muito importante. Inclusive, influenciou a arte abstrata, que eu já falo muito aqui no canal sobre. E, de novo, pra falar sobre a diferença entre um e outro, o impressionismo tá muito se importando em trazer a relação da luz e sombra, também se importando muito em como a cor é interpretada por causa da luz, e, como eu falei, tem muita influência de responder ao que a fotografia fazia. Então ele pensava, a fotografia tem muito a ver com luz e sombra, tem muito a ver com só vai existir uma imagem a partir da lente por causa da luz e sombra. Então como eu posso ainda pensar nisso, mas trazer uma pintura em que não retrate qualquer coisa que a fotografia poderia fazer por si só. Já o expressionismo não tá se importando com trazer realmente a informação de como a cor se comporta com a luz e tudo mais. O expressionismo se importa muito com trazer a emoção e, se precisar, trazer a imagem representada de maneira distorcida, porque o que mais importa não é a ideal representação de um objeto ou de uma paisagem, mas o que o artista precisa dizer. Então é uma arte que ainda mais fala do emocional, de quem tá vendo e de quem tá pintando. E aí, ok, talvez você esteja se perguntando,
Onde o Van Gogh se encaixa nisso? Você pode se perguntar, olha, no meio da história dele, dá pra ver que também a história do impressionismo tava bem ligada. Dá pra ver que ele era amigo do Monet, mais ou menos amigo, porque eles brigaram também. Mas mesmo assim, uma coisa muito lembrada do Van Gogh é que ele não foi nem um pouco aceito. E aí tem um ponto que algumas pessoas discordam, outras concordam. Mas normalmente, o Van Gogh é considerado pós-impressionista. Porque você pode ver que nas obras dele, ele representa algumas paisagens, mas ainda a paisagem em si não é o foco dele. E o tipo de pincelada com que ele faz não é parecida com o impressionismo, ainda que tenha alguma semelhança. Com certeza, ele representa muito da emoção dele. Um dos grandes focos do Van Gogh, mesmo que ele tava fazendo retratos ou autorretratos, é muito da emoção dele. E não dá pra gente considerar ele expressionista. E algumas pessoas consideram. Eu não acho que estaria errado chamar ele de expressionista, pessoalmente. Mas eu acho que também faz sentido chamar ele de pós-impressionista, porque ele tava bem ali no meio. Algumas pessoas consideram ele o pai do expressionismo. Então, realmente, esse parênteses, quando se fala de história da arte e Van Gogh, vai estar sempre ali, sabe? Eu espero que esse vídeo tenha atiçado a sua curiosidade pra procurar ainda mais sobre esses artistas que eu falei. E também que te inspire pra você fazer a sua própria arte. Que você lembre que é muito importante a gente saber da história da arte, porque isso com certeza afeta o nosso próprio trabalho. Se você ainda tem alguma observação pra falar aqui que eu ainda não coloquei nesse vídeo, por favor, comenta que eu vou amar conversar sobre isso. Claro, se você também tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E manda esse vídeo pra aquele amigo que ama conversar de arte, ou ainda que ama curiosidade. Se você ama arte, esse canal é perfeito pra você, porque aqui a gente tem vários processos artísticos, conversas e também resenhas de livros. Então você é convidado pra se inscrever. E de novo, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.